Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu sinto Ele aqui. Que coisa tremenda, pastor, desse testemunho, né? Parabéns por essa igreja. Ninguém começa grande. Quem começa grande é monstro. Eu escuto muito ministério que começa, mas de uma rocha, uma igreja já começar em cima de uma rocha, isso é poderoso na terra dos viventes. Deus faz. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Hebreus 11. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não, porque por elas os antigos alcançaram o quê? E o 3, pela fé entendemos que os mundos e pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê, e o que mais? Olha só que coisa tremenda. Quando a gente fala da fé, eu comecei aqui, irmãos, porque eu sinto Deus. E quando Deus vem, Ele faz algo milagroso. Jesus, Ele não quer muito. Ele quer uma pequena fé, como Ele diz na palavra dele. Sabe o que? Do tamanho de um grão de mostarda, que é menor do que um grão de arroz. Mas quando cresce, vira uma hortaliça gigante. Não sei o teu termômetro de fé, mas eu ando pela fé. Eu fui para a Europa pela fé. Já fui em alguns lugares do Brasil pela fé. É pela fé, irmãos. Eu fui com medo. A gente anda pela fé. Aqui tem uma galeria de fé. Da fé a gente vê, sabe quem aqui? Abel. Abel ofereceu o melhor. E aí Caim ficou com inveja, matou Abel, irmãos. Porque ele botou no coração, você creia pela fé. Eu levei uma malinha de mão, eu e minha esposa, e mochila, porque se você colocar, como que fala? A mala, né? Despachada. Despachar a mala é caro. E eu disse, não dá, Jesus, já estou indo aqui. E aí eu fui, irmãos, mochila, e aqui levei um sapato, tênis e um tênis, e preocupado, Senhor, e agora eu vou ficar esse tempo todo? Jesus, irmãos, fui comprar pão. Olha só, pela fé. Fui comprar pão de manhã lá em Portugal. Quando eu estou andando, apareceu uma mulher. É só pela fé. E quem crê e acredita. Porque, irmãos, testemunho que está na Bíblia, que está na nossa vida, acontece para a glória de Deus. O que está escrito acontece. E de repente aquela mulher apareceu na minha frente com 2 pares de tênis e falou assim, eu falei, não, moça, eu não quero comprar. Ela disse, não é para comprar, eu vim te dar. Irmãos, entrou no pé direitinho, 39 é o meu pé e entrou. Sabe por quê? Porque Deus é inédito. Eu cheguei lá, falei, meu Deus, eu estou impressionado. Isso vou te falar. Eu falei, Jesus, como a carne aqui é cara, sabe o que aconteceu? Atravessei como se fosse ir para Niterói para visitar esses amigos lá da Bahia. Quando chegou lá tinha um churrasco. Jesus falou para mim, filho, porque está preocupado na terra do euro, eu faço churrasco para você e para a tua família, para a glória de Deus. Está preocupado com quem? Aperta de um lado, aperta de outro. Está vindo o milagre de Deus. Levanta a tua mão e toma posse da vitória. O que você colocou no altar, o altar devolve 100 vezes mais. Creia nisso. Aí a gente fica, vida preocupada, irmãos, tremendo. Deus é tremendo, profundo. Aqui no Brasil eu vendo por 25, lá foi 10 euros. E foi, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel para a glória de Deus. Deus falou assim, a oferta que você depositou no Brasil, ela não se perdeu, está na esfera do mundo espiritual. Acredite e creia. Não dê ouvido a vozes externas. A gente vê, sabe quem? Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus pela fé e desapareceu. A gente fica muito preocupado com o dia da manhã. 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de alguém da tua família. Você olha e diz, não tem vida aí não, pastor, mas eu quero te falar pela fé. Você olha com olhar de morte, mas Jesus vê com olhar de vida. Pastor, como é que é isso? Porque, irmãos, eu amo a palavra.
Sou gerada na escola bíblica dominical, porque a palavra liberta, transforma e faz uma metanoia. Segura aí tua mente. Faz assim, a palavra faz uma metanoia, uma mudança de mentalidade na nossa mente. E aí, quando eu encontro minha mãe, que me abandonou, drogada, olha isso, maconha, cocaína, bebia de 1 a 51, nem a A deu jeito. E eu já tinha aceitado Jesus. E Deus usava os profetas e disse: eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu falei: Senhor, eu quero essa mulher, porque aí já estou vendo o caixão, eu já estou vendo a morte. Mas irmãos, da guerra, fica vendo Netflix, não. Eu vejo, mas não dá, tem momento que não dá. Não fica com a boca aberta, vida ou morte. Começa a ler a palavra, começa a orar. Sabe qual é a arma do crente? Palavra, jejum e oração. Qual é a arma do crente? Palavra, jejum e oração. Qual é a arma do crente? Palavra, jejum e oração. Colocou isso em prática, vai acontecer. E eu comecei a buscar a Deus, comecei a ir para a escola bíblica dominical, não queimei etapas na minha vida, terminei todo o livrinho de Novo Convertido, depois fui para a classe de jovens, até chegar na nave da igreja, porque a Bíblia diz que a gente, quando aceita Jesus, é bebezinho na fé. Dá para comer mocotó? Dá para comer feijoada? Não dá. Dá para discutir alguns assuntos? Não dá. A gente é bebê. Precisamos ser limpos pela palavra. Mudar o comportamento, mudar a visão, mudar a mente, mudar tudo. E é através da palavra declarada do altar. Lê a palavra e comecei a orar, comecei a buscar Deus. E sobe monte, desce monte. E eu via cada vez mais aquela mulher indo para o fundo do poço. E eu tive de morar lá. E ela disse: olha, eu fui morar no apartamento dela. Ela disse assim: aqui só tem para você o quarto da empregada. Irmãos, foi uma alma para Jesus. Eu durmo no chão. E realmente, o quarto da empregada era tão pequenininho. Eu já sou pequeno, que eu tinha de dormir com o pé na porta. Mas crendo e acreditando. Ela abria a geladeira e dizia: olha, essa uva é do seu padrasto. Isso aqui, irmãos, não importa. A gente, quando está na casa dos outros, a gente vai por baixo, não é isso? Se mudar o canal na frente, a gente vai ficar quietinho ali na nossa frente. Irmãos, mas eu fui pela fé, orando, clamando, irmãos, crendo, acreditando. Mas um dia ela foi para a nossa igreja e ela aceitou a Jesus. Não precisou de ir para o centro de recuperação, porque a palavra de Deus entrou dentro dela, mudando a mente. Eu falo para minha esposa: você não conheceu ela antes, ela batia na cara de mulher de bandido. Deus livrou da morte, Deus livrou do caixão, Deus livrou do velório, por amor à minha vida. Eu dizia: Senhor, eu creio. Se tem alguém aqui no meio da tua parentela que está perdido, você veio no lugar certo, você veio no momento certo, nesse aniversário dessa igreja, que há um grande milagre de salvação. Enquanto você está aqui, Jesus invade lá. Enquanto você está aqui, Ele toca lá, Ele liberta, Ele transforma. Eu creio, a minha fé dobrou, porque eu falei: essa Bíblia não é teoria, essa Bíblia é verdade. A palavra de Deus é verdade, transforma e liberta e prepara o homem para o céu. E ali eu cantava em um coral chamado Vida e Paz. Aquele coral abraçou ela e ela começou a cantar naquele coral, e Deus fez algo maravilhoso. Veio o meu padrasto, pegou pela minha garganta e disse: o que é que você fez com ela? Que lavagem cerebral é essa? Porque o nosso primeiro amor, irmãos, ninguém entende. O amor de estar na casa de Deus, o amor de servir a Deus. Eu não tenho como pagar todos os benefícios que Deus tem feito pela minha vida, porque Ele é fiel. E aí, sabe o que aconteceu? Deus preparou o meu padrasto, Deus levou também, porque aquilo que vai impedir a obra de Deus na sua vida, Deus vai tirar de cena, ou vai transformar, ou Deus tira de cena para a glória de Deus. E hoje minha mãe nem mora no Rio de Janeiro, ela retornou para a Bahia, porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Passei pelo momento de perdão,
falei como foi minha gravidez, por que você foi embora, por que meu pai foi embora, que tanto abandono é esse. Pode ser que você está aqui com a mesma história, mas Jesus te abraça algo poderosamente. Jesus e a igreja me abraçou e me deu uma família para a glória de Deus, me deu Rita, me deu meu filho Lemuel, porque Deus é fiel. Rita é um milagre de Deus, por isso que o livro é um choro e um milagre. Quando ela estava grávida, que eu estava pregando lá no Mato Grosso do Sul, que a gente estava saindo, a missionária falou: olha, esse ano Deus vai dar um filho à sua esposa. Eu falei: creio. Quando chegamos no Rio de Janeiro, ela estava grávida, e aí, querido, pela fé, começou a fazer os exames médicos. Sabe o que deu? Rubéola e toxoplasmose, 2 doenças que a mulher grávida não pode ter. Rubéola, vírus, toxoplasmose, parasito que vai para o fundo do olho. Acabou. E era uma amiga que estudou comigo, o laboratório dela, que eu confio, que estava fazendo. Ela disse: você já sabe de tudo, porque tu conhece, vai ter de tirar o bebê. Mas, irmãos, a última palavra pela fé vem do céu. Pode ser que você está com um diagnóstico, o médico falou assim: não tem jeito, isso aqui não tem jeito, mas eu queria te falar que você veio no lugar certo, no momento certo. A última palavra vem da boca de Deus. Eu falo isso pela fé. E eu disse, eu vou repetir o exame, porque quem trabalha no laboratório nunca acredita no primeiro laudo. Falei: será que foi a mão do técnico? Será que foi o kit? Repeti, deu. E eu falei: Senhor, mais que ela é uma mulher de Deus, mais que ela tem fé. Chamei uma vizinha do lado. A gente precisa ter intercessores, amigos intercessores, amigo que eu sei que eu posso ligar e dizer assim: ora aí! Não vai perguntar o que foi que aconteceu, só ora. Ora aí, clama aí. E acabou. E uma vizinha do lado veio, orou e não falou nada. E uma junta médica sentou, e ela não sabia do diagnóstico, e falou: olha, vamos intervir a tua gravidez, porque você tem rubéola e toxoplasmose, e a criança não tem como nascer. Ela se levanta pela fé e disse: doutor, quem prometeu esse bebê foi Jesus. Amém. E se Jesus prometeu, Ele garante dele nascer. Vou levar essa gravidez até ele nascer. Eu falei: se ela crê, pastora Miriam, eu também creio, para a glória de Deus. E aí, irmãos, começamos. E um dia depois da escola dominical, o baiano gosta de sempre dormir depois do almoço. Se tiver uma rede, melhor ainda. Nordestino gosta. Fui deitar. Quando eu deitei, o Espírito Santo veio num sonho e disse: homem, pega esse exame, faça uma cópia, começando pela tua igreja. Faz 7 cópias e começa a colocar na tacinha de oração. Tem lugar com cestinha de oração. E eu falei: Senhor, eu creio. Quando chegou no 4º exame, começou a dar negativo. Quando chegou no 5º, no 6º, e quando fazia a outra, o bebê rodava já, porque era profeta dentro da barriga da mãe. Para a glória de Deus, o menino nasceu normal. E fizeram todos os testes. Ele nasceu no IFF, porque é gravidez de risco. Sabe o que é que Deus faz? Pela fé. Por isso que eu botei Lemuel lá de Provérbio 31. Significa em hebraico: consagrado a Deus. E a gente anda pela fé. A gente anda pela fé. A gente vê Noé, 100 anos pregando. Ganhou quem, gente? Não ganhou ninguém, mas tinha um projeto de Deus. E o povo não acreditava e ria. A gente está vivendo o tempo de Noé. O povo só quer coisas materiais, bênçãos materiais. Irmãos, plante nessa terra, mas plante no reino. Jesus está voltando. Jesus pode voltar essa madrugada. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar quando eu estiver voltando para casa. A gente não pensa nisso, está preocupado com o dia da manhã. E a farinha, e o queijo, e não sei o quê. Deixa tudo nas mãos de Jesus. Amém. Às vezes você está tão preocupado. Está tão preocupada. Deixa na mão de Jesus. E está aí
Aí amanhã está na mão de Deus. Aí já está aqui, já está pensando, Jesus, tem de fazer a marmita de amanhã. Jesus, tem de lavar roupa. Jesus, irmãos, descansa teu coração. Vive esse momento. Vive essa hora. Vive, a gente não está vivendo. Aí, como diz o doutor Augusto Cury, mente acelerada. Estamos vivendo um momento de mente acelerada. Estamos aqui, mas a mente está acelerando. Aí, por isso que eu declaro sempre no Salmo 4:8: em paz me deitarei e pegarei logo no sono. Porque Deus traz tranquilidade. Tem umas versões que Deus traz segurança. Declara, Senhor, eu quero dormir em paz, em nome de Jesus. Toda inquietação no teu quarto, todo terror noturno, todo demônio que quer atrapalhar o teu sono, está repreendido. Vamos declarar aí o que diz? Em paz e dormirei, me faz habitar em segurança. Dorme em paz. Amanhã Deus proverá. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo tempo, irmãos. Amanhã, pensa, sabe, no amanhã. Jesus, eu trabalho em um lugar ali que é cercado, em Bom Sucesso, que é Vila do João, é tanta comunidade, tiroteio, mas amanhã é um novo dia. Eu já vou com medo, falei, Jesus, repreende todo medo. Eu quero ir em paz e voltar em paz. Pastor, tu tem medo? Tem, mas a gente está pela fé. O diabo quer prender a gente em casa. O diabo quer que a gente recue, mas o Senhor quer que a gente prossiga. Noé fez a arca, mas veio de novo. Pregava, ninguém atendeu. A Bíblia diz que só entrou ele e a família dele. Não é isso? Aí a gente vê outro, em Gênesis 12, Deus diz para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, 75 anos, tem gente aqui, acabou os projetos, está repreendido enquanto a vida há esperança. Tem um projeto aí, tudo bem, pode ter se aposentado, mas tem algo novo aí, tu não morreu não. O diabo quer, eu sempre oro lá no culto do sobrenatural, que Deus, quando Deus vai dizendo assim, entra na sala, eu falei, Senhor, entra nessa sala, e Deus fala assim, filho, olhe para esse sofá, tem sofá que engole a gente, que a gente não quer mais levantar, fica ali, estagnado, está repreendido. Todo sofá que quer abraçar, não quer lavar louça, não quer fazer nada, quer deixar tudo bagunçado e fica ali com, ó, está repreendido, sai. Aí a irmã veio, esse dia eu estava pregando, a irmã veio e falou assim, pastor, eu vou ter que jogar o meu sofá fora. Eu falei, se for necessário, joga o sofá fora, porque quando eu sinto eu não consigo levantar mais. Está repreendido em nome de Jesus. Tem um momento que a gente tem que descansar, mas irmãos, o diabo quer botar uma estagnação. Deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Olha a Bíblia que diz, das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A prudente tinha azeite, e que não tinha, por quê? Deixou para amanhã. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Se deixar para amanhã, vai ser tarde. Pode ser que você está aqui hoje e está dizendo, pastor, eu estou procurando uma porta de trabalho. Já arrumou os documentos? Já colocou tudo em ordem? Bota em ordem e anda pela fé. Eu sou de uma pessoa assim pela fé. Quando eu fui fazer o mestrado, eu pegava a minha dissertação, subia um monte, dizia, Senhor, está aqui. Senhor, pela fé. Jesus está me engolindo a orientadora. Jesus não está sendo fácil. Jesus me deu vontade de desistir. Igreja! Mas eu levava, por onde eu ia para a oração, eu levava, dizia, Senhor, pela fé, Jesus. E um dia foi tremendo, e eles lá na pós-graduação diziam assim, olha, ele quer um lugar grande, porque a igreja vai vir. Irmãos, Deus foi tremendo. Geralmente, né, uma defesa só é a família e alguns amigos. Sabe quanto na minha defesa que Jesus fez? 120, mais de 120 pessoas.
Minha orientadora falou assim: não se preocupe. Um dia eu em oração de madrugada, sabe, fazer transmissão de oração pelo Zap, daí eu e minha esposa de joelho, entrou um pastor de Minas. Quando aquele homem entra na conexão, todos os meus amigos caíram, que eu não conheço ele até hoje. Aí ele disse: homem, eu vejo uma multidão, eu vejo banquete, eu vejo taça de cristais, eu vejo. E ele começou, e eu chorando, irmãos, tudo que aquele homem profetizou aconteceu. A minha orientadora, pela fé, alugou as taças, pela fé ela disse: não se preocupe, nós vamos fazer todo o banquete, e fez. E no dia da defesa eu disse: Deus, eu não posso chorar, porque eu tenho de 30 a 40 minutos para defender, que quando eu estou assim sentado, irmãos, a igreja que eu convidei não foi, mas foi todas as pessoas da minha vida profissional. Estava lá meu ex-diretor aposentado, minha ex-chefe aposentada, estava todo mundo lá. E eu disse: meu Deus, aquele que me treinaram está aqui hoje. E eu dizia: Deus, eu não derramava uma lágrima. Ele deu uma bezetacil que eu fiquei paralisado e consegui defender tudo, e aprovado. E a mulher, chefe da pós-graduação, que ficava me hostilizando, dizendo: a igreja, irmãos, a igreja é poderosa, mas Jesus é maior ainda, porque quando ele entra em conexão, principados e potestades são neutralizados. Irmãos, eu saí dali pela fé. Ela foi sumindo. Jesus dizia assim para mim: olha para quem te dá estabilidade. Eu só olhava para minha esposa, porque se eu olhasse para minha orientadora, eu ia cair, porque ela já ia assim, ó, tá ruim, tá não sei o que, tá? Eu, Jesus, e aqui, irmãos, Deus é fiel. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu milagre? Olha quanta coisa eu falei aqui, dentro da palavra pela fé. Falei morte, não era para mim ter nascido. 7 palmos era para mim estar debaixo de 7 palmos. Tive 3 acidentes, abriu minha cabeça aqui, abriu meu nariz. Irmãos, quebrando, porque o diabo queria me matar de qualquer maneira. Mas o projeto de Deus não morre na mão de Satanás, para a glória de Deus. Deus é fiel, de tudo ele me livrou. Então, creia. Então, confie. Você viu aí eu falando do diagnóstico? Ainda há vida, ainda há milagre. E se Deus mandar fazer, roda aqui esse barro, roda, profetiza, neutraliza todo o poder das trevas sobre Jacarepaguá. Quando eu vim em 89 para o Rio, eu morei aqui na Taquara, era maravilhoso, aquela praça seca, meu Deus, era impactante aquele lugar, gente, que coisa linda. E hoje, mas a gente como igreja, quando a gente declara, nesse barrio cai principado, cai potestade, Jesus joga sobre terra todo mal em nome de Jesus. É pela fé, é pela fé que Sara teve, sabe, Isaac. É pela fé, irmãos, que Moisés, a Bíblia diz que ele estava em Piarote, beco sem saída. Pode ser que você entrou nessa onda dizendo: pastor, eu estou em um beco sem saída. Jesus tira do beco e ele dá a saída. Porque a Bíblia diz que atrás de Faraó, na frente Mar Vermelho, 2 cidades terríveis, do lado direito e esquerdo. Ele olhou, falou: Senhor, não sei o que fazer. Aí sabe o que ele falou? Levanta aí tuas mãos. O que você tem nas tuas mãos? O que você tem nas tuas mãos? Moisés naquele tempo tinha o cajado. E o Senhor disse: Moisés, toca nas águas. O texto vai dizer que veio um vento oriental, abrindo de baixo para cima, abrindo de baixo para cima, e o povo passou a seco. Está todo mundo dizendo: não tem como, está fechado, mas a gente vai pela fé. No dia que eu estava preparando essa viagem, que eu estava com a boca calada: ei, está uma vitória? Fica calado.
Vai viajar? Fica calado. Está nesse processo? Fica calado. Está para tomar posse desse concurso? Fica você em Deus. Eu estava calado. Todo mundo sabia que eu ia tirar férias, mas não sabia para onde ia, porque meu destino, e eu naquela luta, irmãos, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, tudo está dizendo que não, e tudo que a gente já investiu de dinheiro. E um dia eu fui tomar banho e disse, Senhor, e agora? E ele virou para mim e disse, homem, qual o dia que eu te deixei na mão? E eu comecei a chorar. Eu te pergunto hoje, qual o dia que ele te deixou na mão? Qual o dia que você estava dizendo, Senhor, como diz no Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Qual foi o dia? Me ajuda aqui, minha amiga, tocar aqui esse teclado que a gente já está indo para o final, por favor. E eu, que dia? Que dia ele te deixou na mão? Foi qual dia? Irmãos, eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, eu vou pela fé. E eu fui pela fé. E eu passei as fronteiras pela fé. E eu cheguei na Espanha pela fé. Eu cheguei em Paris pela fé. Eu fui para cada lugar pela fé. E Deus disse assim, olha aí, irmãos, para quem estava preocupado com euro, eu trouxe euro na conta. Ainda trouxe euro na banca. Ele disse assim, está preocupado com o quê? Porque eu dizia, Senhor, vai acabar tudo. Como é que eu vou vir? Senhor, porque, irmãos, eu aprendi uma coisa. Bate aí no teu joelho. Antes de pedir alguma coisa a alguém, não é o público. Dobra teu joelho e coloque a tua boca no pó. Porque ele, como diz Mateus 6,6, entra no teu secreto e fala com ele. Deus hoje está dando um basta aqui, em nome de Jesus. Fica aí de pé, pela autorização do pastor. Eu não sei se você hoje que está aqui já aceitou a Jesus, mas pela fé eu ainda creio que a rede ainda está sobre essa igreja. Amém. Que a rede está sobre este lugar. Se você está afastado do caminho do Senhor, esse é o dia de oportunidade. Eu não sei se tu terás outra oportunidade, mas hoje pela fé, a Bíblia diz que Raabe, só de ouvir que Deus abriu o mar vermelho e tantos milagres, sabe o que aconteceu? Ela guardou as espias. E pela fé, uma prostituta, Jesus muda uma história. E pela fé, aqueles homens declararam, o muro cai, mas quem estiver debaixo da tua casa será protegido. O vento sopra, mas quem está debaixo da tua casa será protegido. Então hoje é dia de oportunidade. Se você está barro e tijolo, como diz no Nordeste, Jesus está dizendo hoje, eu te prumo porque tem uma rocha. A rocha simboliza Jesus que está aqui. Então pela fé, esse é o momento. Essa é a hora de oportunidade. Essa é a hora da oportunidade. E Jesus está dizendo, vem como está. Mas pelo Espírito, Ele transforma e liberta. Eu não vou te pegar aí pela mão não, mas eu sei que pela fé você está aqui. Esse é o momento, essa é a hora de oportunidade. Quer que eu conte uma? Eu estava em uma comunidade, como está gravando, eu não vou falar o nome da comunidade. No terceiro andar, eu, Rita, e a gente estava em um culto. Pensa uma comunidade perigosa aqui no Rio de Janeiro, mas a gente estava lá pela fé, que quando eu estou com o olho fechado, o Senhor disse, abre os teus olhos, e eu abri, tinha um jovem em uma porta, e o Senhor disse, desce, eu sempre obedeci o comando do céu, desci, o Senhor disse, pergunta a ele, se ele quer me aceitar, e eu fui até ele e falei, jovem, Jesus te ama tanto que me tirou do terceiro andar daquele culto para falar para você que há uma oportunidade. E ele disse, eu não quero aceitar Jesus. Eu falei, moço, a oportunidade tem uma velocidade. Ele, eu não quero aceitar Jesus. Aí tem aquelas vizinhas, né, que quando vê qualquer movimento, bota o rostinho no portão. Quando botou, Jesus falou, essa daí, meu servo, é perdão. E aí eu fui até ela, deixei ali, porque não é por força nem por violência, e fui até aquela mulher e disse, mulher, Deus hoje manda te dizer, há um perdão de Deus para a tua vida. E ela disse, eu não perdoo. Eu falei, por que você não perdoa?
Ela falou, porque esse jovem que você estava ali abraçando e falando com ele queria matar meu filho. Mas eu falei, Jesus está dizendo hoje para você, anula essa dívida. É uma dívida pesada. Dorme e acorda com sede de vingança. Anula. Tira isso do teu coração. Porque, pastor, vai virar um câncer na hora da divisão celular. Já é comprovado cientificamente, porque as células você começa a bombardear de emoção, de adrenalina, de ódio. Eu vou fazer. Esquece isso, vive em paz. Sabe alguém que te deveu 3 mil? Deixa pra lá. Alguém que deveu 2, deixa pra lá. Vem, deixa e segue em paz. Ele vai te dar mais. E aí, irmãos, eu virei as minhas costas e fui embora, porque Jesus falou para os discípulos: pregue em tempo e fora de tempo, mas se não quiser ouvir, bata o chinelinho e vai embora. Fui. Quando passou uma semana, aqueles irmãos me ligaram e falou: aquela irmã quer falar contigo. Eu falei: eu não tenho mais nada de falar com ela. O que aconteceu? Aquele jovem foi assaltado e no assalto ele morreu, e ela está desesperada. Houve 2 oportunidades: a oportunidade da vida, e teve uma oportunidade de perdão, e ela não quis. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Não acabou, gente. Ainda tem vida aí. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você tem ouvido a sua palavra. Deus é o Deus de milagres, é o Deus de fé. Ele contempla a fé que está no coração. E, amados, é uma alegria a gente poder chegar nesse 27º aniversário da igreja e ver que Deus continua operando milagres. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel de completar. E se você hoje, tem alguém na sua casa, alguém na sua família, que precisa ser alcançado pela graça, pelo poder de Deus, eu quero orar agora junto com você, para ver a bênção do Senhor no seu lar, no meio da sua família, na sua própria vida. O pastor Serlão estava aqui falando, as oportunidades são coisas que acontecem num dado momento e passam, e nós precisamos agarrá-la com todo o nosso coração, porque hoje nós estamos aqui de pé diante do Senhor e temos o privilégio, a oportunidade de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e colocar a nossa vida diante dele. Vamos nesse momento orar. Se você tem alguém na sua casa, alguém que precisa ser alcançado pelo poder de Deus, coloca agora ele diante do Senhor e vamos juntos orar. Vamos agora interceder. Amado Deus, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso, fiel, tremendo em tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado no seio da igreja. Agora nós oramos, Senhor, pelas famílias que estão agora nos ouvindo aqui. Nós te damos, ó Deus, nós apresentamos ao Senhor as famílias que estão hoje aqui representadas, e aquelas que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra. Que o Senhor venha tocar agora, agir poderosamente em cada lar. Naquele, Senhor, que tem uma pessoa que está sendo dominada pelas drogas, que está sendo usada pelo inimigo, que ela seja liberta pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Abre, Senhor, as portas da salvação, abre as portas da transformação. Ó Deus, assim como o Senhor operou na casa do pastor em Iselândia, assim como o Senhor operou na minha família, continua, Senhor, fazendo esta obra, operando nos lares que estão aqui hoje, sendo representados nesse momento. Ó Deus, opera o milagre, liberta, Senhor, aquele que está preso nas bebidas, aquele que está preso no pecado, aquele que está preso longe de Ti. Em nome de Jesus, nós clamamos por essas vidas, ó Deus, e nós colocamos tudo diante do Teu altar. Ó Deus, que haja milagre, Senhor, nas lares, que haja milagre no meio das famílias, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado sobre a terra, porque o Senhor é bom
e o Senhor é fiel, e a nossa esperança está no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos 27 anos de organização desta igreja. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito, ó Deus, tanto aqui no santuário, quanto através da rede social, quanto através da vida dos teus filhos que têm dado testemunho da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelas famílias que têm sido alcançadas pelas tuas misericórdias. Continua movendo e operando, ó Pai, e dá-nos sabedoria e direção para que em tudo possamos esperar no Senhor, mas esperar com fé, esperar com confiança, porque o Senhor opera por nós. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.